Bom dia e boa tarde a todos que nos acompanham do Brasil. Meu nome é Natália Williamson, sou diretora sênior do Council of the Americas. É um prazer dar as boas-vindas aos nossos panelistas e participantes do painel COVID-19 e a transformação digital da medicina no Brasil. Este painel é público e on the record. Ele será gravado e ficará disponível no site do Council of the Americas dentro de algumas semanas. Gostaria de transmitir um agradecimento especial ao nosso corporate sponsor, AWS Institute, e aos patrocinadores da nossa Healthcare Series, Medtronic, Merck, Pfizer, Roche, Sanofi. Teremos uma sessão de perguntas e respostas ao final do painel. Caso queiram fazer alguma pergunta aos panelistas, por favor, enviem a sua pergunta por escrito ao moderador. O nosso moderador lerá as perguntas para os panelistas. Passo a palavra, então, ao nosso moderador, José Sequim, superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, IESS, que apresentará os nossos panelistas e mediará esse painel. Muito obrigada a todos. José, a palavra é sua. Muito obrigado, Natália. Bom dia aos americanos que nos assistem de lá. Boa tarde aos nossos colegas brasileiros. Cumprimento a você, Natália, do Council of the Americas, aos patrocinadores, agradeço o convite, é uma honra moderar o debate desta manhã. Parabenizo pela iniciativa de trazer um tema tão momentoso, atual, muito útil para muita gente e para a saúde dos brasileiros. Cumprimento os painelistas, deputado Irã Gonçalves, de Tefé, já estive lá em sua terra natal, deputado, grande prazer reencontrá-lo, muito bem-vindo a esse painel. Cumprimento a Giran Zogby, que é CEO da Dr. Teeth, com atuação importante em radiologia. Bem-vinda, Giran. Cumprimento também a Shirley Mesker, da Pfizer, diretora jurídica para o Brasil, e Legal Lead para a América Latina do Sul. Bem-vinda, Shirley. Telemedicina tem uma enorme contribuição a dar. Pode aumentar acesso aos serviços de assistência à saúde. Economiza para os pacientes tempo e dinheiro de transporte. Permite que pacientes e médicos de regiões remotas tenham acesso aos melhores profissionais dos grandes centros. O CFM, Conselho Federal de Medicina, é o órgão competente para regulamentar a matéria. A regulamentação existente é antiga. No ano passado, o CFM editou uma resolução que foi revogada pela forte reação de muitos médicos. A oposição, eu imagino, deve ter sido motivada por temores de diversas ordens, alguns muito bem fundamentados, outros nem tanto. Esses não fundamentados são como assombrações que existem na cabeça de quem as tem. E mais, elas influenciam seus comportamentos. É preciso resolvê-las, dissipá-las. Parece-me que a pandemia, ao forçar o uso da telemedicina, contribuiu para dissipar pelo menos parte desses temores e assombrações. Então, deputado Irã, os pontos que motivaram reação contrária àquela resolução do CFM do ano passado, pergunto, foram superados? Vossa Excelência foi relator da lei que autoriza a telemedicina durante a pandemia. E há um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, regulamentando de forma permanente a telemedicina. Esse PL vai prosperar? Deputado Irã, a palavra é sua. Bom, muito boa tarde a todos, bom dia aos americanos que nos acompanham. Eu quero agradecer aí ao convite, a honra de participar desse evento organizado pelo American Council e dizer que o Congresso Nacional se sente muito prestigiado em poder participar e dizer um pouco do que é uma parte do pensamento que você que conhece muito bem, vocês que também estão sempre em relação muito próxima com o parlamento brasileiro, sabem que os pensamentos às vezes são díspares, mas nós temos lá uma frente parlamentar da medicina que discute esse tema e eu tenho
estado muito presente, como você aqui falou. Eu fui o relator dessa lei 3.989, que ela foi concebida, Sequim e queridos amigos participantes, ela foi concebida apenas para vigorar no período da pandemia. Foi, inclusive, uma lei que nós discutimos muito ainda com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que precisava de um arcabouço legal para o enfrentamento da Covid, para teleorientação, telediagnóstico, para teleconsulta, para emissão de as receitas eletrônicas e atestado médico, enfim, para facilitar a vida das pessoas nesse período de pandemia. E essa lei, volto a dizer, como você aqui muito bem colocou, essa lei ela vai vigorar apenas, eu nem sei se é apenas, viu, aqui, porque nós estamos tendo esse problema tão grande aí em relação à viabilidade da disponibilização das vacinas, e aí nós ficamos com esse tempo um pouco vago. Nós não sabemos exatamente até quando nós vamos utilizar essa lei de telemedicina, que é uma lei muito, muito simples. A telemedicina não é assim que as pessoas tenham medo. Na época que nós emitimos lá, o Conselho Federal emitiu lá em 2018 a resolução 2227, ela teve uma reação muito forte contrária do movimento médico. Mas você sabe por quê? Isso é o meu pensamento. Não houve uma discussão ampla. As entidades médicas elas ficaram um pouco fora das discussões, a sociedade de especialidade, enfim, e nós agora, nós conseguimos, você sabe que você acompanhou a votação, inclusive, quando o presidente da República ele vetou um dispositivo do meu substitutivo que dizia que era uma prerrogativa do Conselho Federal de Medicina fazer a regulamentação da telemedicina no país, é ele que norteia nossas relações com os nossos pacientes, enfim, e nós conversamos com o presidente da República e explicamos para ele a importância da gente inserir o Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia federal especial nesse processo e que tem muita legitimidade através da lei de 1957, que norteia a nossa profissão, e o presidente acatou e nós derrubamos o veto no Congresso, na sessão do Congresso, e reinserimos o Conselho Federal de Medicina na responsabilidade de elaborar essa regulamentação. Ontem à noite, vou dar uma notícia assim, quente aqui para o nosso debate. Ontem à noite nós tivemos uma discussão sobre telemedicina e eu fui um dos participantes num congresso de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatortopedia do Brasil. E lá o doutor Donizete Jean Berardino, que é o vice-presidente do Conselho Federal, que trata muito do tema, ele informou que a ideia do Conselho Federal é já publicar uma resolução até o final desse ano para que a gente tenha aí um arcabouço legal mais seguro e mais amplo para que nós possamos praticar a telemedicina, não só a telemedicina, telemedicina no seu conceito mais amplo, que inclui teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, telemonitoramento, televigência, teletriagem, teleorientação, teleconsultoria, enfim, a gente o Conselho Federal já apresentar uma nova resolução aperfeiçoada daquela resolução 2227. Mas eu acho que todos nós estamos aqui de acordo que as tecnologias, as transmissões remotas de dados, nós vamos entrar no período de 5G aí, que vai facilitar muito a nossa vida, mas que são fundamentais na transmissão de conhecimento e no atendimento às pessoas. Nós só temos que ter cuidado com a questão da privacidade, da questão da biossegurança, quer dizer, da segurança dos prontuários médicos, das receitas médicas,
dos atestados médicos, enfim, e de garantir ao paciente que ele seja atendido com eficiência, com humanidade, e, enfim, e que se garanta uma remuneração justa nas relações entre os médicos e pacientes, e, mais do que isso, entre os médicos e as grandes corporações que vão comercializar esse modelo de atendimento. Basicamente, seria isso que eu gostaria de colocar como início, e vamos ampliando aí a nossa discussão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado. A sua atuação no Congresso Nacional tem sido fundamental para que esse assunto fosse regulado. Eu entendo que o senhor continua batalhando para que isso aconteça. E, oxalá, de fato, tenhamos essa resolução do CFM até o final do ano. Se lei ou se resolução, eu penso sempre o seguinte: o que pode ser por resolução, que ou seja, porque ela pode ser adaptada às mudanças que acontecem na sociedade muito mais rapidamente do que lei. Eu queria agora fazer uma pergunta um pouquinho mais ampla. Todos os nossos 3 painelistas têm uma larga experiência com o uso da telemedicina, pelo menos durante a pandemia, em diversas áreas. Como vocês avaliam o atendimento oferecido a pacientes, clientes, porque nem todo mundo atua só com paciente, nesse período? E como a classe médica se adaptou ao uso dessas novas tecnologias? Eu dirijo essa pergunta inicialmente para Gihan, da Dr. Ortiz. Bem-vinda, Gihan. A palavra é sua. Bom dia, boa tarde, né, a todos. Obrigada, José, pelo mediador. Obrigada, Council of America, pelo convite, deputado Irã e Shelley. Prazer estar com vocês. A gente sabe que a telemedicina, a prática de telemedicina em si, que não é para a primeira consulta, ela já é praticada no Brasil antes da pandemia, para a parte de segunda opinião, interconsulta, telediagnóstico, teleorientação. A pandemia veio mais para reforçar essa possibilidade de a gente ter atendimento da primeira consulta, a primeira vez com o médico, poder estar em qualquer lugar com o paciente na sua casa, para não disseminar a pandemia, o Covid durante a pandemia. O que a gente viu durante a pandemia em termos de uso e aceito, né, da telemedicina? Para o paciente, foi uma coisa que beneficiou bastante, porque ele não precisa se locomover da casa dele para ser atendido no hospital, para não ter esse contato com a possibilidade de Covid, e ele consegue ser atendido de uma forma humanizada, onde o médico está olhando para a cara dele imediatamente numa câmera e atender esse paciente. E os médicos, aqueles que estavam com um pouco de receio de usar a telemedicina, a gente viu que durante a pandemia houve uma adaptação bem rápida e prática para as plataformas de telemedicina, porque não teve outra maneira além de você praticar isso, acredito, né? A gente sabe que o Covid ele veio para acelerar a transformação digital, que era para ser acontecida um tempo antes, mas infelizmente uma coisa que veio fortemente, uma pandemia, e veio para reforçar isso. Então, o que eu vi que assim me chamou muita atenção, pessoas idosas, né, de 74 anos, 80 anos, mais para cima, eles fazendo teleconsulta de forma muito prática e fácil, né? Você vê até alguns vídeos que foi publicada pelos nossos clientes que atendem operadores de saúde, uma senhora que tem 78 anos, fazendo a teleconsulta com o médico, usando o celular dela, e o médico passando todas as orientações necessárias para ela se medicar na casa dela. Então, assim, você tem acesso a um agendamento online, a prescrição eletrônica, onde o médico tem que ter assinatura digital para liberar aquela receita que precisa de assinatura digital mesmo, e o atestado, o pedido de exame. Então, tudo feito de uma forma bem simples, e o paciente recebe isso no seu celular. Então, assim, eu digo que quem tem filho, quem mora numa cidade grande, onde tem o trânsito, às vezes para você ir até o médico, passa horas,
isso podia ser feito já antes da pandemia, a possibilidade. A gente sabe que tem que ter ainda, não vou entrar numa forma jurídica, nem lei, tem a Shelley, que pode depois nos ajudar, o deputado aqui, falar um pouco de laws, mas as coisas têm que ser ajustadas, mas a facilidade de usar isso, aceito, José, foi muito boa. Até vejo alguns médicos que estavam de visita fora do Brasil, e aconteceu a pandemia, ficaram presos fora do Brasil, eles fizeram teleconsulta para pacientes brasileiros, eles estando fora do Brasil, via telemedicina. Então, não tem como a gente ignorar esse fato que foi muito benéfico para a sociedade como toda. Aí a gente vai conversando durante esse live, José. Obrigada. Obrigado, Jean, por compartilhar conosco a experiência que vocês têm na Dr. Otis. É bem verdade, a telemedicina vem de bastante longe, mas durante a pandemia, eu acho que ela foi muito acelerada, para o bem de todos nós, né? Dirijo agora a mesma pergunta para a Shirley Meschke, que é diretora jurídica da Pfizer. Shirley, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer, uma honra participar desse painel com todos os meus colegas, panelistas. Quero agradecer também o convite da Council of Americas. Eu queria dizer que a indústria farmacêutica, ela está inserida no campo da saúde, né? A Pfizer não presta o serviço de telemedicina, mas nós estamos inseridos nesse campo organizacional da saúde. Então, qualquer mudança no ambiente externo, né, que seja introduzida por uma transformação digital na área da saúde, ela é relevante para nós como indústria. As perspectivas futuras da Pfizer são muito positivas, tá? A companhia nunca teve, em toda a sua história, um pipeline tão promissor, capaz de trazer tantas inovações para os pacientes. E queremos ir além, né? Revolucionando o tratamento de diversas doenças, com a terapia gênica, que muitos de vocês já devem ter escutado, por exemplo, né? E tendo em conta esse futuro promissor, o nosso propósito é trazer grandes avanços que mudam a vida dos pacientes. E nós estamos seguros de que o nosso pipeline, como eu disse, pode mudar a forma como nós lidamos com a prevenção de saúde, e queremos estar à frente, né, liderando diálogos sobre temas relevantes como esse da telemedicina que estamos fazendo aqui hoje, e contribuindo para que os pacientes tenham cada vez mais acesso a todas essas inovações futuras, porque senão nós não conseguiremos cumprir com o nosso propósito, que é que esses avanços todos, eles mudem a vida dos pacientes. Então, acesso é um tema muito relevante na indústria farmacêutica. E é por esse motivo que eu entendo que a telemedicina e os seus componentes, como no caso que nós vamos discutir hoje também, a prescrição eletrônica, elas podem representar, como o próprio deputado já adiantou, a ampliação do acesso aos pacientes a cuidados médicos, a tratamento, a diagnóstico, inclusive a prevenção. Nós percebemos também que a telemedicina pode contribuir, e existem vários estudos que já demonstram isso também, a adesão a tratamento, especialmente no caso de doenças crônicas, né, em que muitas vezes os tratamentos são interrompidos até que o agendamento da outra consulta seja realizado, por exemplo. Então, na pandemia, a continuidade do tratamento foi muito positiva. Eu acredito que alguns estudos, neste momento, devam estar acontecendo também para averiguar quais foram esses benefícios todos que a telemedicina propiciou nesse período de distanciamento social e de necessidade de afastamento e não atendimento presencial. Assim, a Pfizer busca apoiar todas essas iniciativas que possam ter impacto na vida dos pacientes, né? Como eu comentei, a questão do acesso. E, por fim, é importante também para nós, como indústria, entender o que a telemedicina afeta as organizações com as quais nós nos relacionamos e as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, se isso muda a realidade do profissional de saúde, nós precisamos entender para conseguir adaptar o nosso trabalho à realidade nova que surge, né? E a necessidade nova que esses profissionais possam ter. E também em relação às outras organizações com as quais nós contratamos, como planos de saúde, enfim. Então, é importante que a gente consiga se adaptar a essa nova realidade, com contratações diferentes, revisitar o nosso tema também de promoção de produtos e distribuição. Existem algumas perguntas que nós nos fazemos, que é como médico que eventualmente no futuro atuará como telemedicina, como que ele quer receber, né, informações sobre novas terapias
da indústria farmacêutica, né? Então, como vão ser as nossas relações no futuro? Então, essas são perguntas importantes que nós nos fazemos e por isso é tão relevante o tema da telemedicina para a indústria como um todo, não só para a Pfizer. Muito obrigado, Shirley. A gente fica pensando o que a indústria farmacêutica tem a ver com a telemedicina. Você nos explicou muito bem que ela tem bastante coisa a ver, muitos desafios também a enfrentar. Eu volto agora ao deputado Irã. Entendo que Vossa Excelência não abandonou a prática da medicina. Então, como avalia o atendimento a pacientes, clientes nesse período? E como, no seu entender, a classe médica se adaptou à tecnologia? Deputado, queremos ouvi-lo. Sequim, queridos panelistas, nós enfrentamos essa dificuldade de diferentes intensidades. Os médicos clínicos, eles tiveram uma ferramenta muito importante, como já foi falado aqui, para dar seguimento a tratamentos, principalmente tratamentos de doenças crônicas, tratamentos que pacientes, por exemplo, portadores de diabetes, hipertensão e suas complicações, que são, a meu ver, as coisas que mais sobrecarregam o nosso sistema de saúde, tanto nosso sistema de saúde pública quanto o nosso sistema de saúde suplementar. Então, várias modalidades clínicas, elas realmente foram extremamente... a telemedicina foi uma ferramenta extremamente importante para mitigar o sofrimento dessas pessoas. Eu sou oftalmologista e opero muito, quer dizer, na minha especialidade, nós sofremos muito durante a pandemia. Quer dizer, mesmo depois que nós começamos a regulamentar, através de resoluções da ANS, a nossa volta, ao nosso atendimento, as próprias pessoas ficaram muito amedrontadas de procurar os serviços oftalmológicos. Vou dar um exemplo, puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, não é? Para a minha especialidade. Então, nas especialidades cirúrgicas, nós sofremos muito. As especialidades cirúrgicas, elas realmente, felizmente, também... Você sabe que o Congresso Nacional, Sequim, nós, através da nossa comissão externa do coronavírus, foi a única comissão que funcionou durante o tempo todo no nosso país esse ano, inclusive com reuniões presenciais. E todos os marcos legais que foram construídos e aprovados no Congresso Nacional, todos, sem exceção, eles passaram pelo crivo da nossa comissão. Vou dar um exemplo aqui sobre... nós legislamos sobre priorização de entrega de EPIs para o pessoal da equipe profissional no enfrentamento da pandemia. Nós criamos um marco legal que garante que qualquer insumo que seja fabricado no mundo e que seja importado para o Brasil, com autorização, já com aprovação prévia de uma das grandes agências internacionais, eles possam ser liberados pela Anvisa em 72 horas, desde que sejam aprovados na respectiva agência internacional para uso dos seus nacionais. Por exemplo, aprovado no FDA para utilização nos americanos, pode ser utilizado aqui no Brasil também. Então, eu estou dando exemplos muito pontuais, mas foram muito importantes para o enfrentamento da pandemia. A nossa comissão trabalhou muito, criou muitos marcos legais que ajudaram muito o Brasil a enfrentar esse evento adverso global de consequências que a gente ainda não consegue nem mensurar. Infelizmente, aqui nós tínhamos o Sistema Único de Saúde, que apesar de todas as dificuldades sobre financiamento, esse tripé universalidade, equidade, integralidade, que tornam o SUS de um tamanho que a gente não consegue nem mensurar para financiar, mas isso é um outro problema. Mas realmente eu acho que nós enfrentamos aqui essa pandemia com mecanismos e com instrumentos que muitos países aí sofreram muito mais do que nós. E a telemedicina ajudou muito nisso. Agora, volto a dizer, algumas especialidades médicas foram realmente muito, muito prejudicadas. E, por outro lado, nós também criamos também uma legislação
onde nós direcionamos recursos do SUS, olhem bem, para aquelas, tanto as Santas Casas quanto os hospitais credenciados do SUS, para que a gente pudesse receber uma média do que a gente vinha recebendo ao longo do ano por 3 meses e mais 3 meses para fazer com que esse serviço não entrasse em colapso. Isso tudo nós aprovamos no Congresso Nacional e isso realmente fez com que as grandes corporações, as pequenas corporações, as pequenas clínicas que têm credenciamento do SUS pudessem passar por esses 6 meses aí, pelo menos com recursos para manter sua estrutura, para pagar funcionários, enfim, para que elas não fossem à falência nesse período, que foi um período muito, mas muito difícil, principalmente para as especialidades cirúrgicas e aquelas especialidades que realmente o paciente não poderia resolver seu problema se não fosse presencialmente. Essa foi a nossa realidade. Eu queria também, e agora eu vou, já que tem muitas empresas aí como Sanofi, como Pfizer, que fazem parte desse nosso painel, eu queria só pedir uma coisa para vocês. Não tem nada a ver com telemedicina, não. Mas como eu me meto com muitas coisas no Congresso Nacional, e eu sou relator do projeto de lei 7082 da pesquisa clínica. Olhem, eu já conversei durante umas 4, 5 horas seguidas com o nosso presidente, Rodrigo Maia. Rodrigo se comprometeu de a gente aprovar a urgência, que nós já temos o apoiamento das urgências dos grandes partidos para esse projeto, fundamental para que as grandes empresas de pesquisa clínica comecem a investir mais no nosso país. Criei um marco legal pareado com os países que mais fazem pesquisa no mundo, e eu quero pedir a ajuda de todos vocês que são envolvidos também com essa questão, para que a gente possa andar. Agora mesmo, eu estava fazendo uma visita aqui ao meu vizinho Arthur Lira, que é candidato à presidência da Câmara também, e na minha conversa, ele também está com Covid, viu, pessoal? E eu fui lá fazer uma visita e falei, Arthur, olha, se você for presidente, pelo amor de Deus, se eu não conseguir pautar agora, vamos pautar logo no início do outro ano essa questão do nosso 7082, porque isso vai trazer muito recurso, muito dinheiro novo para o Brasil, e o Brasil precisa desses investimentos para tentar alavancar a nossa economia, que vai sofrer muito no próximo ano. Conto já com o envolvimento de todos vocês aí, que são pessoas que estão inseridas também nesse contexto. Desculpa eu mudar um pouco aí de assunto, mas eu acho que aqui o nosso objetivo maior é a gente prestar cada vez melhor serviço, uma estruturação melhor da nossa saúde para o nosso país, um país tão grande, tão viável e um mercado tão atrativo para todos. Muito bem, obrigado, deputado. O povo brasileiro agradece a sua iniciativa, inclusive essa última. Tomara que cheguemos a um bom resultado com esse projeto de lei que Vossa Excelência é relator. Essa crise de saúde afetou muita gente e de forma diferente. O fato é que empobreceu a todos nós como sociedade. E o seu depoimento relativo à classe dos oftalmologistas é muito impressionante. Eu entendo pelas suas palavras que foi um setor bastante sacrificado nesse período aí. Obrigado pelas suas considerações. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre a regulamentação atual, especificamente sobre a lei atual que regula a telemedicina durante essa pandemia. Que pontos precisariam ser reconsiderados na regulamentação permanente? Isso vai muito aí ao CFM, que está então trabalhando nessa resolução. Eu começo com a Shirley. Para você, a questão das receitas ou prescrições médicas, atestados, etc., na forma digital. Durante a pandemia, as pessoas têm receio de ir a consultórios, clínicas, hospitais, laboratórios, etc. A receita digital dispensa essas idas. Poupa tempo nos deslocamentos de ruas congestionadas. Pode ser obtida com facilidade. Pode ser dirigida diretamente às farmácias, que podem embrulhar a medicação solicitada e enviá-la para a casa do paciente, sem complicações. A pergunta para você, Shirley, o assunto está bem regulado na lei vigente? O que precisa ser considerado e melhorado na regulamentação permanente? Profissionais e consumidores estão reagindo bem às receitas digitais?
Shirley, queremos ouvi-la. Perfeito, obrigada pela pergunta. Primeiro, os desafios da lei de receitas digitais, acho que eles estão mais relacionados à incerteza de como vai ser regulada a questão após o término do período da pandemia. Porque hoje, a Lei 13.989 de 2020, a Portaria 467 de 2020, elas já tratam da telemedicina e das receitas digitais, mas durante esse período. Então, acho que esse é um ponto que o deputado já havia comentado, que é fundamental que seja previsto pós-pandemia, como é que ficam essas questões. O que eu queria colocar é que na indústria a gente não tem ingerência ou participação na circulação do receituário. As questões relativas à assinatura digital, privacidade de dados, elas devem ser tratadas, obviamente, pelas empresas que vão prestar esse serviço, né, as entidades representantes dos médicos e as farmácias, para que seja dado conforto também aos médicos de que os dados, e aos pacientes, de que os dados dos seus pacientes estarão sempre sendo preservados de acordo com a nova lei de proteção de dados e privacidade. Eu acho que como qualquer prescrição médica, prescrição eletrônica, ela precisa necessariamente conter informações pessoais, tanto do profissional de saúde, né, então nome, assinatura, endereço, residência, muitas vezes o endereço comercial, o CRM, e do paciente, né? E as informações do paciente, elas são sensíveis, porque elas são relacionadas à condição de saúde do paciente. Então, de acordo com a nova lei de proteção de dados e privacidade, eles são considerados dados sensíveis, e por essa razão, acho que é importante que a nova legislação, ela traga esse ponto e consiga trazer as exigências necessárias para que as plataformas digitais cumpram com essas normas, né? De modo que os médicos e os pacientes se sintam confortáveis com o uso dessas ferramentas. Nós sabemos que tudo que se utiliza no formato eletrônico, até pela própria característica digital, esses documentos eles ficam mais suscetíveis à duplicação, a compartilhamento, a um acesso não autorizado, e acaba exigindo um grau realmente de cautela mais relevante de todos aqueles que vão fazer o manuseio dessa informação, né? E falando especificamente da nova lei, a LGPD, ela traz no seu artigo 44 que o tratamento dos dados pessoais, ele pode ser considerado irregular se não for fornecida a segurança que o titular dele pode esperar. Então, esse é um ponto bastante sensível para ser trabalhado e para as empresas que oferecerem essas plataformas se atentarem, né? Depois também ela trata dos dados pessoais, que esses dados precisam, ao serem armazenados, eles precisam ter segurança, precisam, a pessoa que estiver fazendo o armazenamento, estiver tratando aqueles dados, precisa ter as técnicas, né, necessárias para que garanta e proteja os dados pessoais de qualquer incidente de segurança. Nós sabemos que existem alguns incidentes ocorrendo no mundo relacionados ao setor da saúde. Então, é importante esse olhar, novamente. E as responsabilidades, elas trazem também, no caso de descumprimento, uma série de penalidades, que são bastante relevantes, né? Por isso, talvez, essa preocupação que a gente percebe da classe médica e dos usuários, enfim, de todos os envolvidos, e dos próprios pacientes. Além disso, eu acho que todas essas plataformas que forem plataformas de prescrição eletrônica, além delas observarem a LGPD, a legislação de privacy e proteção de dados, é importante que, dependendo do tipo de serviço que elas também oferecem, porque a gente percebe que tem algumas plataformas que, além de serem plataformas de prescrição, oferecem alguns serviços, por exemplo, de delivery, né, de medicamentos. Então, é importante que todas essas empresas novas, esses novos entrantes também no setor da saúde, que eles se sujeitem às normas de promoção e comercialização de medicamentos, né? Que são justamente as normas em que nós, indústria farmacêutica, estamos sujeitos, né? E nesse sentido, tem sido feito um trabalho bastante interessante, ainda inicial, no Sindusfarma, que é o Sindicato da Indústria Farmacêutica, na tentativa de contribuir com o conhecimento que nós temos no setor, com essas plataformas, as empresas novas, para que elas possam entender todas essas regras, né, caso elas venham a ter alguma atividade que seja além de uma plataforma de prescrição eletrônica, que pode ser que isso ocorra, né.
Então, basicamente, esses são os pontos mais relevantes que eu gostaria de colocar. É preciso também que sejam observadas algumas outras normas que regulam o comércio de medicamentos, caso elas também façam, como eu disse, o delivery. Então, nós temos a lei 73, a 5991 de 73, que regula o comércio de medicamentos e que trata já de receitas médicas. Então, essa é uma lei, por exemplo, que talvez devesse ser atualizada, né, para constar receitas médicas também, as receitas médicas eletrônicas. Acho que isso seria um ponto importante e interessante. E a outra questão é que eventual disponibilidade de um programa, por exemplo, um app para receituário eletrônico, que além dele exigir a conformidade com a LGPD, exija também a conformidade com a resolução do CFM de 2018, que é o Código de Ética Médica, né? E de eventuais resoluções emitidas pelo CFM para regular a prescrição eletrônica, obviamente, né? E se eventualmente nós estivermos falando, por exemplo, de medicamento isento de prescrição, né? E essas plataformas também tiverem disponibilizado uma possibilidade de uma prescrição, mesmo de um produto isento de prescrição, mas que vai no receituário, né, o nome daquele produto, que também seja observado o código que regula, o código, por exemplo, do CONAR, que regula a promoção de produtos isentos de prescrição, o código de ética que regula toda a atividade de comércio, enfim. Então, isso é um ponto bastante interessante que deve ser observado. Esses são meus pontos principais. É lógico que a gente tem questões mais ligadas à própria relação, né, que se estabelece entre o paciente e a farmácia, que é uma relação de consumo, né, que está regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, e as questões do Código mesmo civil, que atribui responsabilidades à classe médica, ao profissional médico que faz a prescrição. Então, é importante que ele tenha esse conforto, né, de que ele tem condições, né, de fazer a prescrição. Ok, desculpa interrompê-la, mas o tempo está voando, precisamos ouvir mais gente aqui. Muito obrigado pelas suas considerações e por nos alertar que os hackers estão atuando intensamente e explodir, viralizar informações digitais é muito mais fácil que informações colocadas em papel. Então, atenção para esse ponto aí. Girão, poderia comentar com nossa audiência qual é a visão do setor privado sobre esta lei e como a ver no futuro? Girão, a palavra é sua. Obrigada, José. Assim, eu vou falar sobre a visão do setor privado em termos, assim, instituições, hospitais, operadoras de saúde e também de software, né? É claro que, assim, que a telemedicina em si, 20% dela apenas a consulta. Existem outros termos que podem ser usados dentro dos hospitais que já estava aprovada e pode beneficiar os hospitais. O que acontece é que, assim, aqueles hospitais que estão preparados em termos de informática, transformação digital, e eles receberam essa lei com mais facilidade do que aqueles hospitais que ainda não estão preparados, tá? O que vai acontecer em relação a isso? Alguns eles vão conseguir usufruir mais da telemedicina, por ter uma preparação tanto da parte de IFA, na parte de equipe médica, e esses aqui vão dar assistência para aqueles hospitais que têm uma deficiência de alguma especialidade ao outro tipo de medicina que pode ser feita à distância. Então, assim, esse tipo de prática de interconsulta, segunda opinião, que era muito pouco usado, mas era liberado antes da pandemia, agora ele vai reforçar isso. Eu vejo que já começaram vários hospitais a usarem isso. Aqui na Dr. X, a nossa plataforma, ela cuida da parte de agendamento online, pagamento da consulta, prescrição eletrônica, prontuário eletrônico, atestado médico, pedir exame, encaminhamento online. Então, temos hospitais grandes, igual o Hospital HCOR aqui em São Paulo, Luiz do Vento, Real Portuguesa, que estão usando a nossa ferramenta. Para quê? Para atender aqueles que estão ao redor deles, tanto dentro da região ou fora, para agregar essa parte de telemedicina. Veja isso. Agora, em termos do software, empresas de software, né, a Shirley comentou um ponto muito bom. Para você ter segurança de dados, você tem que saber
ter investimento, claro, em nuvem segura, né? A gente usa a AWS, né? E esse é Tier 4, que é uma segurança, a mesma segurança que tem na parte de servidores, e quando está muito mais, você precisa investir nessa parte de infra boa, segurança, ter uma autoria de sistema para você ter os termos de uso, de aceitos, segundo as regras de segurança, e nós também optamos por seguir a certificação da Sociedade Brasileira de Informática, SBIS, onde ela fala sobre como você faz a autoria no sistema, a segurança, a rastreabilidade dos dados, para saber se alguma vez aconteceu algum vazamento, por onde esse vazamento aconteceu. Então, o setor privado, como todo, ele viu isso de forma muito positiva. Só acredito que tem que ter algumas regulamentações sobre isso, porque a gente vê que vai existir muitas pessoas usando isso de má fé, tanto fornecedor de sistema, tanto área de saúde. Para isso, acho que a gente conta com o apoio do deputado aqui, para a gente conseguir regulamentar isso de forma muito mais segura para todos nós. Obrigada, José. Obrigado a você, Jean. Eu queria também ouvir o deputado. Já temos perguntas aí, então vamos ter que abreviar um pouco as respostas aí. Mas, deputado, como Vossa Excelência vislumbra a regulamentação a ser editada pelo CFM após pandemia? Ela poderá estender a telemedicina para áreas que a lei atual não inclui? Há receios quanto permitir a teleconsulta? Quais seriam os argumentos? Deputado, queremos ouvi-lo. Está nos ouvindo, deputado? O deputado está no mudo. Desculpe. Sim, agora sim. É que eu desliguei aqui para não atrapalhar os outros. Eu ouvi muito bem. Eu acho que não há nenhum tipo de dificuldade, desde que se leve em consideração as questões que foram colocadas aqui de privacidade, de sigilo, de segurança para o paciente. E outra coisa, queremos deixar bem consignado no texto a questão da responsabilidade civil do médico, porque sempre se defende no movimento médico a consulta feita com 2 médicos nas pontas. E nós temos que estabelecer qual a responsabilidade civil de cada ente que participa do atendimento do paciente. Outra coisa muito importante é que eu tenho visto, e a gente comentou en passant, a Lei 13.889. Essa lei, Sequim e queridos amigos, essa lei ela foi feita de uma maneira excepcionalíssima. É uma lei muito simples, tem 7 artigos. É uma lei que deixou uma abertura muito grande para se praticar telemedicina de uma forma muito ampla e, às vezes, muito pouco regulamentada, porque é uma coisa feita em regime de excepcionalidade. Nós não nos prendemos a essas questões que foram muito bem colocadas aqui pela Sheila e pela Jean, mas nós nos preocupamos com o acesso ao paciente, com a facilidade do paciente ter acesso à teleorientação, à teleconsulta, sem precisar sair de casa, como foi colocado aqui. Mas essas questões da biossegurança, o parágrafo 1º ela só diz assim, olha, durante o período que se acelera CAPES, serão válidas receitas médicas apresentadas em suporte digital, desde que possua assinatura eletrônica ou digitalizada do profissional que realizou a prescrição, sendo dispensada sua apresentação em meio físico. Muito simples. Quer dizer, nós precisamos fazer o que não foi feito na 2227. A 2227 ela foi, não sei se vocês lembram, teve uma corporação de saúde do Brasil que ela apresentou uma plataforma de telemedicina no domingo no Fantástico. No decorrer da semana, o Conselho apresentou uma resolução que cabia muito bem ali dentro. Ficou um negócio meio complexo. Então, hoje, nós estamos discutindo muito. Ontem mesmo à noite, eu coloquei para o Conselho Federal, e já falei com o Dr. Mauro Ribeiro, presidente, da importância do Conselho chamar as especialidades médicas, enfim, as entidades que trabalham, que representam as corporações, enfim, fazermos uma discussão bem ampla antes da gente publicar essa resolução. Porque não se pode esquecer
que uma resolução ela é infralegal. A gente pode, por exemplo, se houver é, uma reação muito negativa em relação, que eu não acredito, porque a coisa teve tempo para amadurecer e se aperfeiçoar. Se a gente tivesse uma reação muito negativa, um PDC no Congresso Nacional pode tornar uma resolução sem efeito. Então, a gente não quer isso, a gente quer ter uma norma que a gente possa utilizar e que não seja uma norma de governo, seja uma norma de Estado, que ela passe pelo tempo aí, vai se adaptando ao longo do tempo, mas de uma forma responsável e segura, principalmente para os pacientes. E que a gente garanta também, queridos amigos, uma remuneração justa para os médicos, principalmente os médicos que vivem lá nos vazios desse país. Porque o que eu tenho visto na prática, viu, Jean, tem alguns modelos que estão sendo comercializados aí que são verdadeiros escárnios às populações mais pobres, porque às vezes se utiliza de um nome pomposo, um nome importante, se vende um pacote de telemedicina para uma pessoa humilde e ela, às vezes, não tem nem a dimensão daquilo que ela comercializou, nem de como vai ser feito esse tipo de atendimento dela, e ela termina pagando ali uma mensalidade irrisória, mas também ela não tem acesso ao que é medicina, uma semiologia feita com técnica, a aspectos importantes do arsenal diagnóstico que nós podemos fazer em termos remotos, enfim. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas eu acho, Sequim, que tudo isso está sendo feito. E a resolução, Sequim, ela não vai ser uma resolução assim que vai a detalhes. A gente vai ter que nortear essas relações, levando, inclusive, em consideração que nós temos na saúde suplementar uma agência que eu tenho muita restrição em relação à atuação da nossa agência, inclusive a composição da nossa agência, mas essa agência ela pode também participar dessa regulação. E você também que participou comigo da discussão de uma nova lei que regulamente plano de saúde no Brasil, que a gente possa retomar isso no próximo ano, porque nós conseguimos, na última vez, apesar de toda a competência do nosso relator Rogério Marinho, o relatório dele conseguiu desagradar os usuários, os prestadores, os médicos, e eu, como presidente daquela comissão, eu resolvi nem colocar para votar, porque sabia que a coisa não ia caminhar. Muito obrigado, deputado. Em parte, eu acho que a confusão se deu até por má compreensão e má interpretação do que estava sendo proposto. Enfim, mas é apenas uma opinião. Temos perguntas aqui já da audiência, em parte já respondidas, mas vou refraseá-las para eventual complementação. Uma delas é da Melanie Kaplan, da AWS. Senhor deputado, obrigado por sua exposição. O senhor mencionou que o CFM poderá passar uma resolução antes do fim do ano. O senhor poderia falar um pouco mais sobre esse assunto? O plano é que tudo funcione conforme tem funcionado na pandemia? O senhor sabe de alguma mudança sendo avaliada? Já adianto também a segunda pergunta, da Renata Rothbard, do Matos Filho. O CFM pretende estabelecer a necessidade de se ter uma primeira consulta presencial à regulamentação da telemedicina? Como os senhores avaliam esse requisito e seu impacto na realidade brasileira, principalmente nas localidades que sofrem de falta de profissionais? Deputado, se o senhor quiser, vamos ouvi-lo, depois ouviremos também a Shirley e a Girão. Bom, a primeira questão em relação ao prazo. Aquilo que eu falei aqui é o que foi colocado ontem pelo nosso vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Donizete Dimmer. Ele foi muito claro quando falou no nosso evento de ontem à noite de que é uma decisão do Conselho Federal em apresentar essa resolução até o final do ano. Até porque nós caímos nessa incerteza de quando nós vamos ter uma nova vida normal, com uma cobertura vacinal ampla que nos dê segurança de tornar sem efeito essa resolução que nós
essa resolução não, esse projeto de lei, essa lei 13.989, que nós aprovamos no Congresso Nacional. E para que essa resolução já fique pronta para uma eventual mudança de paradigmas aí. Em relação a uma primeira consulta presencial, isso não foi colocado ontem lá pelo Dr. Donizete, mas eu acredito que o mais importante é que a consulta seja feita com 2 médicos nas 2 pontas, quer dizer, um médico fazendo a semiologia no paciente e um outro médico fazendo teleorientação, discussão do caso, enfim, remotamente. Isso foi colocado, mas a questão da obrigatoriedade da primeira consulta ser presencial não foi colocado na nossa discussão ontem. Eu gostaria até de poder esclarecer, mas realmente isso não foi colocado. Obrigado, deputado. Está claríssima a sua posição e exposição. Eu pediria um comentário bastante breve da Gihan e depois da Shirley sobre especialmente essa segunda pergunta, a necessidade de primeira avaliação que seja com presencial. Gihan. Assim, acho que tem caso e caso, viu, José? Eu penso assim que um médico que tenha a CM, que ele fez um juramento para atender, com certeza, se ele for atender via teleconsulta e ver realmente que tem que ser presencial, ele ia encaminhar esse paciente. Mas se você elimina a parte de presencial da primeira consulta, você vai prejudicar a maioria das pessoas que não precisa ser presencial. Essa é a questão. Então, assim, com certeza tem a ética do médico e tem, assim, que muita consulta, a gente sabe que mesmo se você não está num lugar distante, está sem tempo, sem horário, está com... O Brasil demograficamente é grande, né, tem regiões e tudo, você vai punir muitas pessoas por causa dessa lei, se foi deixar apenas a primeira consulta presencial. Eu pessoalmente não posso optar por lei, eu não sou não sou a favor disso. Acho que tem que ter as coisas e tem que ter regulamentação. A mesma coisa você fala assim, você vai dirigir, você tem a carta, sabe? Tem as leis da carta para você dirigir. A mesma coisa, tem as regras, tem as leis e a parte da ética do médico e tudo. Então, só a gente colocar o que cabe a cada pessoa a fazer, termo de medicina, isso já ajuda em relação a isso. A gente sabe que até agora, acho que foi feito, não sei, mais uns 10 milhões de consultas online. Isso mostra que as pessoas estão adaptadas a fazer isso, estão procurando isso. Então, não sou a favor disso aqui, de tirar a parte de primeira consulta presencial, José. Isso aqui eu poderia fazer só uma pequena consideração em respeito. Com certeza, deputado, por favor. Bom, um debate tão interessante assim, é sempre bom a gente participar. Eu tenho muito respeito aí pelo trabalho de todos. Agora, uma consulta remota, Jean, ela tem uma série de dificuldades. A gente que estuda clínica médica, semiologia, a gente sabe da importância do exame clínico. O exame clínico, eu acho que seria a coisa mais importante na relação médico-paciente. Quer dizer, você ouvir, sentir os odores que emanam daquele paciente, você poder palpar, você poder ver a cor da pele, a cor das mucosas, você sentir a densidade de um nódulo, você sentir a sensibilidade de uma palpação abdominal quando você testa algum ponto no abdômen do paciente ou no dorso do paciente, que isso tem que ser feito com as mãos, com os olhos, com o olfato. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se eu fizer um exame clínico num paciente que é diabético e ele está em cetoacidose diabética, está com uma glicemia muito alta, através do hálito dele, eu sei que ele está com uma glicemia muito alta, não é que ele vai ter um hálito cetônico. Então, é um hálito que a gente diz assim, que é
uma sensação olfativa da maçã podre. Então, essas coisas são coisas que não dá para a gente fazer remotamente sem dois médicos discutindo. Então, é por isso que esse tipo de modelo de relação e de atendimento ele tem que ficar muito bem explicitado para que o paciente não faça uma semiologia à distância que seja uma semiologia que deixe a desejar e comprometa o diagnóstico ou hipóteses diagnósticas desse paciente. Esse é o meu pensamento como médico. Só posso falar rapidinho, José? Prometo não ser bem... eu concordo com o deputado em relação à sua posição como médico. Realmente não podemos fazer uma teleconsulta onde você precisa realmente de exame médico, né? Isso, eu estou só para falar, eu tenho meu esposo é médico e tenho 2 filhos médicos também fazendo medicina, então a gente sabe como que isso gera valor ao paciente. Mas a gente não pode punir aquelas pessoas que não precisam desse presencial, não têm capacidade de a gente fazer uma coisa assim, 8 a 80, sabe? Tem que ter meu termo e meu senso, né? Obrigada. Ok, Jehan, muito obrigado. Shirley, suas breves considerações sobre essa pergunta também, que temos mais perguntas aí na fila. Perfeito. Basicamente, assim, um comentário mais sumarizando o que foi dito já anteriormente. Eu acho que os benefícios e os desafios da telemedicina, possivelmente, eles estão associados às dimensões da telemedicina. Então, por isso, pode depender do tipo de serviço que está sendo prestado, da área da saúde, da especialidade, por qual profissional, por meio de quais plataformas, de quais tecnologias, enfim, são muitas variáveis que podem implicar em uma experiência ou até mesmo uma percepção positiva ou negativa. Mas, de fato, acho que esse é um tema que os médicos devem explorar, devem discutir bastante, e são os melhores, mais bem posicionados para nos dar uma orientação em relação a esse ponto. Muito obrigado. Acho que tem razão, não devemos ser super rígidos. Haverá casos que a pessoa está distante, mas tem lá um pequeno equipamento, precisa de um socorro médico rápido, imediato. Eu entendo que não haveria por que não atendê-lo. Mas entendo também os argumentos do deputado Irã, que são profundos e bastante sérios. Temos 2 perguntas aqui, já chegamos quase que ao final, mas vou postar 2 perguntas para as considerações. A telemedicina se aplica só no setor privado? Como vocês veem a telemedicina na rede pública? A possibilidade de levar a telemedicina ao setor público é limitada por falta de infraestrutura, tecnologia nas famílias, no próprio SUS? Essa é a pergunta da Fernanda Carvalho. A Max Somers tem outra pergunta. Gostaria de saber se a transição para a telemedicina exigirá maior investimento em segurança cibernética. Acho que está bastante claro por tudo que nós ouvimos aqui hoje. Nos Estados Unidos, vários hospitais já sofreram ataques. Qual é o risco que a indústria vai enfrentar relacionada ao cybersecurity? Algumas medidas já foram tomadas para combater esse risco. Vamos ouvir a Shirley, depois a Jehan e, por fim, o deputado Irã. Shirley. Sim, eu vou ser bem breve. Eu acho que a gente comentou bastante sobre a questão de segurança, né, das plataformas e tecnologias digitais. Eu acho que sim, que vai representar um aumento no investimento nessa área, nesse setor, não só de infraestrutura tecnológica, mas de capacidade de conhecimento mesmo dos recursos que as empresas têm. Né? Então, é necessário fazer um investimento de capacitação nas pessoas, para que elas possam compreender essa nova realidade, porque a evolução tem sido tão rápida que é difícil acompanhar. Né? Então, um exemplo eu te dou, no departamento jurídico, a gente tem como um dos focos principais a capacitação na área digital, em privacy, em cybersecurity, porque nós sabemos que esse vai ser um tema relevante, e já está sendo, né? Mas mais ainda no futuro. Então, eu acho que sim, vai representar um aumento do investimento. Quanto à utilização da telemedicina no ambiente da saúde, nós já temos exemplos no Brasil do uso da telemedicina, mesmo antes da pandemia.
né, no sistema público. Eu não tenho dados hoje sobre resultados de benefícios, e não tenho aqui, talvez existam, mas eu não conheço os resultados dos benefícios e também dos desafios que foram enfrentados. Mas isso é fundamental. Em países desenvolvidos existem vários estudos que avaliam a implantação da telemedicina no ambiente público com resultados bastante favoráveis. É lógico que os desafios são muito parecidos com todos que nós falamos aqui, que eles enfrentaram no passado, que agora talvez com mais regulamentação já não sejam desafios tão relevantes, mas creio que para o sistema de saúde, para a sustentabilidade do sistema, é importante também considerar que existem evidências de que com a telemedicina algumas reduções de custo podem ser sentidas pelos próprios organismos que implementam a telemedicina, hospitais, enfim. Então, se tem uma redução de custo, melhor eficiência na utilização das emergências, por exemplo, existem estudos que trabalham nesse tema também, enfim, então eu vejo como uma oportunidade, mas obviamente seria interessante que a gente conseguisse verificar os dados mais atuais desses sistemas que foram implementados mais recentemente, e com isso tivéssemos um plano de trabalho baseado justamente no que foi o resultado dessa experiência, especialmente agora na pandemia. Muito obrigado, Shirley. Eu queria também os comentários da Gihan, como operadora em ampla escala da telemedicina. A exigência de infraestrutura em ambas as pontes, em particular no lado do paciente, é um dificultador para levar telemedicina no setor público? Gihan. É um dificultador. A gente sabe que tem que ter investimento, né, em termos de banda de internet, câmeras, microfones, e se for usar outros meios de comunicação, de equipamentos, de interconsulta, precisa colocar as máquinas, os robôs, e aquelas que você instala um notebook, vai ter a UTI, tudo. Existem muitas iniciativas pelo PROAD, né, de tele-UTI, está sendo feita no Brasil já antes da pandemia, né? A gente vê alguns hospitais fazendo isso, o Sírio-Libanês, a Vacor, o Mills de Vento, que são filantrópicos, né, tem essa parte do PROAD, que eles fazem isso. Por incrível que pareça, José, a dificuldade também está na área privada nos hospitais no Brasil, não apenas na área pública. A gente vê que no Brasil, 70% dos hospitais, eles não são digitalizados ainda, tem dificuldade de infraestrutura, de investimento em infra. A gente não pode só basear os hospitais de grande porte no Brasil, tem os outros, tem médio e pequeno porte. Então, vejo dificuldade nos dois setores de forma geral, de você colocar essa parte de infra. Mesmo quando a gente fala de telemedicina, fora do Brasil, tem já mais avançado a parte de IoT, web, conexão de dados, tudo. Então, às vezes, você apenas, como o deputado falou, você ver o paciente só a câmera, sem ter algum contato, ou tem algum equipamento IoT que mede informações seguras e passa para o médico, isso ajuda bastante. Ainda aqui no Brasil estamos começando com isso, estamos bem atrás fora do Brasil. Em termos de segurança, a gente sabe que está tendo ataques de ciberataques nos hospitais, já aconteceu esse ano uns 3, 4 hospitais onde meus amigos trabalham contaram para mim. Dados de saúde são mais valorizados do que dados bancários, então daqui para frente vamos ter mais ataques, e tem que ter investimento também para ter servidores mais seguros, né? Por isso a gente está indo para a AWS, na Dr. Tis, porque a gente não tem esse problema de se preocupar com a infra, então já é HIPAA compliance, segurança total, e uma coisa que não tem como fugir, tem que investir nisso, José. Obrigada, viu? Ok, muito obrigado, Jean. Eu queria agora ouvir o deputado. O deputado já teve experiência no setor público, lá no seu estado, na Secretaria de Saúde. Deputado, é viável a telemedicina no SUS? Em que extensão a exigência de equipamentos, investimento, pode ser um obstáculo a essa generalização? Deputado, a palavra é sua. Ela é fundamental para que a gente faça gestão com eficiência e economicidade. Nós precisamos, primeiro, nós temos que ter prontuário eletrônico no país todo. Se a gente não tem prontuário eletrônico, a gente compromete o quê? A dispensação de medicamentos. Nós perdemos o controle na dispensação de medicamentos. E também perdemos o controle no afastamento laboral.
Nós temos que dar ao médico condição de que ele faça seus atestados médicos de maneira sistematizada no SUS, porque com esses 3 pontos a gente já faria uma gestão extremamente mais econômica, Sequim. A gente controlaria as ausências laborais, a gente controlaria a dispensação de medicamentos, é um negócio que gera um custo imenso no SUS, e a gente daria ao paciente um acesso muito mais sistematizado às suas consultas e poderia dar disponibilidade ao corpo médico do SUS para que tivesse acesso a prontuário médico de uma maneira extremamente eficiente e rápida, facilitando o atendimento e a evolução da doença dos pacientes. Nós já temos na atenção básica, a Jean falou sobre PROAD, aí nós temos algumas parcerias privadas e nós temos na atenção básica plataformas que facilitam aos médicos e pacientes agendamento de consulta, teleorientação, enfim, uma série de serviços que já são utilizados, mas nós precisamos ampliar mais. No Brasil temos um desafio muito grande, porque ainda temos muitos municípios pequenos nesse país onde a internet é muito ruim, e isso dificulta muito a transmissão de dados. Mas eu acho, inclusive, que a telemedicina é mais importante para o Sistema Único de Saúde do que para a saúde suplementar, se só é considerar números. Hoje, com toda essa crise que nós passamos, que gerou, inclusive, uma migração de pessoas que perderam seus empregos da saúde suplementar para o Sistema Único de Saúde, eu acho que hoje cerca de 80% das pessoas do país elas estão sendo atendidas pelo SUS, de formas que realmente o governo brasileiro e o Ministério da Saúde têm que investir muito nessas plataformas para tornar realmente o nosso Sistema Único de Saúde cada vez mais estruturado para prestar esse serviço com eficiência ao povo brasileiro. Obrigado, deputado. É verdade. Hoje, perto de 22% dos brasileiros têm planos de saúde, que normalmente moram nos grandes centros urbanos das capitais. Temos muitíssimos brasileiros em muitos lugares afastados que poderiam ter acesso via telemedicina. Portanto, concordo que o uso no setor público é vital. Bem, senhores painelistas, chegamos ao final do nosso evento. Então, eu queria, em 30 segundos para cada um, ter as despedidas finais desse painel. Podemos começar pelo próprio deputado Irã. Eu quero dizer que fiquei muito honrado, aprendi muito hoje aqui e quero agradecer mais uma vez ao American Council pelo convite, pela honra de participar e deixar o meu gabinete 478 sempre à disposição de todas as entidades que se preocupam com oferecer uma saúde melhor, mais humanizada, mais eficiente para o nosso povo brasileiro, que tanto necessita disso. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pelos esclarecimentos de todos e parabéns, Sequim, pela sua moderação. Você que é um craque, um homem experimentado, gestor público e que conhece tanto a saúde brasileira. Às vezes nós estamos aí em trincheiras opostas, mas eu não tenho dúvida que os nossos objetivos, ao final, se confluem. Um grande abraço para todos, uma excelente semana. E Deus abençoe e se protejam, porque essa Covid não é uma gripezinha. Perfeito. Jean? Primeiro, quero agradecer, José, pela moderação excelente. Parabéns, viu? Aqui com vocês. Obrigada, deputado e Shelley, por estar com vocês. Será um prazer a gente se conectar depois também desse webinar. A gente está à disposição. Quero agradecer ao Council of Americas pela iniciativa desse webinar. E eu digo, nas mesmas palavras do deputado, se cuida,
que não é brincadeira isso, então existe vírus, tá? Não precisa pegar até nossos familiares para a gente acreditar nisso. Então, o que a gente pode fazer em relação a essa pandemia, ajudar os outros, fazer esse ato de solidariedade, seria muito bom. Muito obrigada, um abraço a todos. Muito obrigado, Jean. Shirley? Bom, muito obrigada também, é uma honra participar, obrigada pelo convite novamente, parabéns aos meus colegas painelistas e ao nosso moderador José, doutor José, foi um prazer participar dessa discussão de um tema tão relevante para o nosso país, todos nós estamos aqui genuinamente preocupados com a sustentabilidade da saúde no Brasil, e tenho certeza que todas essas iniciativas, esse debate aberto vai nos permitir alcançar o propósito da Pfizer, e imagino que também seja o propósito de todos vocês, que é trazer grandes avanços que mudam a vida dos pacientes, melhorar o acesso à inovação, como o deputado comentou no início, como é importante, né, a inovação para o desenvolvimento econômico de um país. Então, parabéns novamente, obrigada ao Council of America pelo convite novamente, e desejo a todos uma boa tarde. Ok, muito obrigado. Esse painel foi muito rico, porque tivemos na mesa representantes da indústria farmacêutica, de um operador de telemedicina muito importante, e do legislador, de quem faz as normas e as leis. Foi, de fato, para mim, muito rico. Foi uma honra, de fato, coordenar esse painel. Então, agradeço profundamente o deputado Irã Gonçalves, a Jean Zogby, a Shirley, ao Council of the Americas, aos apoiadores e a você que nos acompanhou durante essa hora e 15 minutos desse, que eu reputo, importante debate. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Um abraço, tchau. Um abraço, até logo.